que empreender é ter coragem. É você falar assim, eu vou pra cima, não tem ninguém que vai me impedir, eu vou pra cima mesmo. Ah, se não dá certo, não importa. Eu só vou saber se não vai dar certo depois que eu tentar. Isso. Você tem que entender e saber o porquê você está empreendendo. Porque senão não adianta você querer empreender se você não tem um objetivo claro. Você tem que traçar um objetivo claro na sua mente, trazer ele para o papel e falar, olha, esse é o resultado que eu quero alcançar. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Bora de mais um podcast Conectando Empreendedores? Bora lá aprender um pouco mais com a experiência de outro empreendedor que de fato tem muito o que passar, muito a nos ensinar aqui através de desafios, experiência, enfim. Bora lá? Então, hoje nós temos aqui com a gente o Fernando. Fernando, seja muito bem-vindo ao Conectando Empreendedores. Prazer todo meu estar aqui com vocês essa noite. Falar um pouco aí sobre o empreendedorismo e o desafio que ele traz conosco. Exatamente. É muito? Bastante. Vamos colocar aí, volta pro CLT? Não. A não ser se for permissão do mestre. Amém. Isso aí. Se ele falar que volta, não tem quem diga que não, né? Exato. Fernando, fala um pouquinho de você. Quem é o Fernando? Bom, o Fernando é esse homem simples, né? Vocês estão vendo aqui, que através de um sonho, através de buscar algo diferente para a família dele, resolveu empreender nesse país nosso maravilhoso, né? Onde a gente tem um desafio um dia após o outro. Meu Deus, que desafios, hein? Muitos. Muitos. E para poder contribuir aqui um pouco, né, com o empreendedorismo, eu vejo que o empreendedorismo hoje no Brasil, ele requer muita coragem, né, de todas aquelas pessoas que querem empreender, então a pessoa tem que ter coragem para empreender no Brasil, visto que nosso país está passando por uma fase muito difícil aí na área econômica, na área da política, são assuntos meio polêmicos, né, que a gente, cada um defende um ponto de vista, né, então eu vou sair um pouco fora essa vertente aí, né? Exatamente, e vamos voltar aqui no Fernando, hoje, né, representante que legal da QIAS, Refrigeração e Elétrica, que é a nossa empresa hoje, né, a nossa empresa ela trabalha com prestação de serviço. A gente busca prestar um serviço completo para o cliente, desde ali uma instalação simples até uma instalação mais avançada, né? Trabalhamos com as linhas comercial, nosso foco é comercial e clientes, né, de grande porte, também atendemos outros clientes também que buscam nossas soluções aí no mercado. Maravilha. Fernando, casado? Casado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E percebo que você também é cristão. Cristão. Bom? Demais da conta, não. Tem coisa melhor Não tem coisa melhor não. Se não fosse por ele, né, primeiramente agradecer ele, né, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, de estarmos aqui conversando, batendo esse papo, que ele seja louvado em todos os momentos. Amém. Né? Fernando, pessoal que está nos assistindo, eu sempre gosto de trazer isso à tona e eu gosto de deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo o porquê que eu gosto de trazer muito a presença, eu posso colocar assim, a presença, a fala de Cristo, a fala de toda a narrativa que compete no que tange as Escrituras, porque na minha concepção, não sei qual é a sua acerca disso, mas na minha concepção, o maior empreendedor foi Jesus, é Jesus. Com certeza. Porque eu acredito, Fernando, e eu também deixo essa pergunta para você, qual é o seu posicionamento acerca disso, o que é, mas na minha concepção, empreender é resolver problemas, solucionar os problemas de outras pessoas. E havia um problema imenso na humanidade. E Deus falou, vou resolver esse problema. Ele envia seu filho
E Jesus vai e morre na cruz resolvendo o problema de toda a humanidade. Ou seja, na minha concepção, ele é sim o maior empreendedor. Falou assim, eu vou assumir toda a dor da sociedade e vou colocar nas minhas costas. Qual é a sua concepção acerca de o que é empreender? Bom, você já trouxe, né? O maior empreendedor com certeza foi o mestre. E ele ali já nos ensina, né? Como tratar de forma, vamos dizer assim, como você lidar no seu dia a dia, né? Até mesmo porque ali ele tinha um tesoureiro com ele para cuidar das finanças do reino, né? Então ali você via que ele buscava, né, para cada setor, vamos dizer assim, ele tinha um discípulo, né? Então ele tinha ali primeiro Mateus, que era o cobrador de impostos, né, ali estabelecido por Roma, e depois ele passou esse ministério para Judas, né? Para Judas tomar conta, e Mateus foi para outra área, mas não deixando de contribuir. Então assim, e depois aconteceu o que aconteceu, que Judas deixou se corromper pelo dinheiro, né? Mas eu vejo que Cristo, ele nos ensinou e nos ensina dia após dia, né, a entender e a enxergar o empreendedorismo como um desafio que você está passando por ele, mas que também você, através desse desafio, você consegue trazer para a nossa sociedade, né, coisas boas. Você consegue abrir portas, né, para pessoas que estão desempregadas, que estão necessitadas, passando ali por uma situação difícil. E, assim, também ajudando num todo, né, vamos dizer, contribuindo ali com as prestações e os pagamentos de imposto ali, né, que a gente tem que pagar, né, e cada vez a taxa de juros só vai aumentando. Mas, em cima disso, a gente vai nos moldando para que nós continuamos ali no mercado. É um mercado muito disputado, né, que se não for pela misericórdia de Deus e se ele não estiver à frente, as coisas não funcionam. Né? Então ele tem que estar à frente desse empreendedorismo sempre. O nicho de atuação seu hoje, Fernando, ele passa ou você encontra muitos desafios nele? Vários desafios. E quando você traz Jesus, né, para o empreendedorismo, você traz de resolução de problemas, né, eu entendo que a minha empresa hoje ela é uma resolução de problemas. Problemas esses que as pessoas às vezes elas estão ali na casa delas, vamos dizer que a sua luz aqui ela está funcionando porque alguém foi ali e fez a instalação para ela funcionar. Mas será que essa instalação ela foi executada da forma correta? Será que não tem algo faltando naquela instalação? Porque quando a gente pensa em resolução de problema, a gente atende clientes que ele vira e fala assim, meu chuveiro pegou fogo, né? Outro dia mesmo a gente foi resolver um problema na casa de um cliente nosso, e aí ele falou, eu preciso que você, né, olha aí, Fernando, e orça para mim, para ver o que está acontecendo com a minha instalação, meu chuveiro pegou fogo, enfim. E aí eu falei, olha, eu preciso entender como é que está a sua instalação hoje para mim poder passar para você um diagnóstico, né, de forma bem técnica, para ele saber que a partir do momento que tem uma instalação hoje de forma incorreta, você está trazendo risco para sua vida, para a vida das pessoas que você ama e para o seu patrimônio, para a sua residência. E às vezes você vê aí apartamentos que pegam fogo e aí a perícia chega lá, o que é? Aí constata a instalação elétrica. E às vezes a pessoa quer comprar um ar-condicionado, quer instalar um ar-condicionado. O primeiro ponto, o que ela tem que observar? Será que a minha elétrica está boa para receber um ar-condicionado? Antes de eu instalar ele. Será que se vai suportar no caso, né? Exatamente. E muitas das vezes não suporta.
E muitas vezes também a instalação dela está feita de forma irregular. Que o equipamento que ela vai instalar ali, ele vai exigir dela, né, dentro ali do que o fabricante recomenda, algumas especificações técnicas, como o aterramento, né, ali a fase tem que estar chegando de acordo, às vezes não chega. A pessoa vai lá, faz um investimento e acaba que o investimento dela vai para água abaixo porque ela perde a garantia por causa da instalação mal instalada. E voltando aqui nesse cliente, ele falou isso comigo, eu falei, eu preciso fazer uma avaliação do seu quadro elétrico. Aí eu fui abrir o quadro elétrico dele. Não tinha proteção, tudo mal dimensionado, disjuntor errado. Aí eu falei, olha, a gente precisa tratar isso aqui. E o que você recomenda? Eu falei, olha, o recomendável aqui é fazer uma nova instalação. Você vai gastar um valor a mais, mas eu te dou 100% de garantia que você não vai passar por isso que você está passando hoje. E a gente foi lá, refez a instalação elétrica toda dele, colocamos do zero, colocamos disjuntor de proteção, DPS, DR, mas agora a sua família também está ali, né, de certa forma segura, por isso que nós fizemos aqui hoje. Então a gente vai embora para casa feliz, satisfeito né? Sabendo que resolveu o problema daquela família, né? Exatamente. É muito bom isso, você saber que a sua empresa, o seu negócio, ela soluciona problemas e deixa a pessoa satisfeita. Exato. Não tem coisa melhor. Fernando, agora me fala uma coisa, quais são os desafios que você encontra com mais frequência no mundo do empreendedorismo? Porque, de fato, né, empreender é bem desafiador. Em todos os sentidos, você pontuou aqui a questão tributária. Tem uma fala do Bruno Avelar que ele fala o seguinte: eu não pago imposto, eu contribuo para o bom andamento da sociedade. Eu concordo, mas seria bom se realmente todo o capital capitalizado dessas tributações fosse de fato aplicado para a sociedade, né? Então eu te pergunto assim, quais são os maiores desafios que você encontra no mundo do empreendedorismo dentro do nicho que você atua? Olha, dentro do nicho que eu atuo, eu encontro, vamos dizer assim, soa até mal a gente falar, né, mas uma desonestidade ali vamos dizer, na competição ali, aonde você vai prestar um serviço e muitas vezes você tem que, vamos supor que você tem sua margem de lucro lá de 20%, e aí dentro ali daqueles 20%, né, você deixa de captar aqueles 20%, você cai para 15% porque a pessoa que está indo lá na frente, ela está passando algo para o cliente que o serviço que ela vai entregar não condiz com o valor que ela vai entregar. E às vezes você elabora uma proposta, você coloca tudo dentro da proposta, tudo da forma correta, os valores corretos, as horas trabalhadas, e depois você é surpreendido porque o cliente fechou com alguém que foi lá e falou assim, não, eu te entrego mais barato, né? Vamos dizer assim, mais barato que depois sai caro. E isso acontece muito. E aí essa pessoa, já aconteceu isso conosco, da gente elaborar uma proposta, enviar para a pessoa e a pessoa fechar com outra pessoa. E aí depois, passar um tempo, essa pessoa nos liga para ir lá resolver o problema dela. Do orçamento mais barato. Do mais barato. E aí eu chego lá e falo assim, mas esse serviço aqui era para... Esse serviço aqui eu orcei ele, mas você não fechou conosco, né? E aí eu perguntei para essa pessoa, mas o que levou você a não fechar esse orçamento conosco? Falou assim, não, porque o valor ali, eu vi que o outro orçamento que eu fiz, né, estava bem mais em conta. Na hora que ela falou bem mais em conta, aquele bem mais em conta soou para mim bem que barato. Eu vi bem mais barato. E dentro do bem mais em conta, você tem que entender que quando você vai realizar uma proposta, você tem que contabilizar. Contabilizar o quê? Eu tenho que contabilizar o tempo, né, que eu vou me deslocar. Eu tenho que contabilizar o combustível que vai ser gasto. Tenho que contabilizar ali, né, o almoço que é pago.
né? E ali você também tem os custos fixos que você tem que contabilizar. E os materiais? Olha o tanto de coisa que nós citamos aqui. E os materiais que vai ser utilizado ali naquela obra? Você também tem que contabilizar. Se o cliente não adquirir esse material, você vai ter que adquirir para executar o serviço dele. E aí você vai fazer o quê? Você vai bitributar aquela mercadoria. Por quê? Porque você vai ter que tirar aquela mercadoria no nome da sua empresa. Exato. E aí depois você vai pegar essa mesma mercadoria, e você vai realizar o serviço do cliente, você vai ter que lançar a nota de prestação de serviço para o cliente. E aí aquele valor daquele material entra ali juntamente com a nota que você vai emitir. Ou seja, nessa transação, nesse movimento de material, você é tributado sobre o material 2 vezes. Exato. Tanto na compra quanto na revenda, no finalização da nota para o cliente. Exatamente. É bem desafiador. Desafiador demais. Bem desafiador. E aí o que nós fazemos? Nós damos a opção para o cliente comprar esse material para nós. Falamos, olha, se você adquirir o material, né, eu consigo te dar um desconto aqui. E aí eu cobro X valor, né, para realizar ali seu serviço. E aí a equipe técnica, né, a equipe de campo vai lá e realiza o serviço. Entregando ali um serviço dentro das normas técnicas, um serviço ali com qualidade, com segurança, que os nossos fornecedores, né, os nossos parceiros, eles nos pedem. Né? Então, assim, e para a gente chegar, né, a ter parceiros, você tem que criar laços de confiança. Exato. Né? Eu falo que é o network, né? A rede de contatos. Fernando, você atua num nicho hoje, a sua empresa, ela executa, no caso, ar-condicionados, elétrica? Os dois. Os dois, né? Então, acredito que, sem dúvida, você tem uma expertise na área e também conhece outras pessoas que trabalham na área. Deixa eu te fazer uma pergunta, e para quem está nos assistindo, talvez seja uma dúvida delas, ou uma pergunta que muitas talvez estejam fazendo. Qual é o diferencial hoje da Quiais? Qual é o diferencial da sua empresa para a concorrência? O diferencial, nossa. O diferencial, sim. Várias pessoas fazem essa mesma pergunta. O nosso diferencial hoje é poder entregar algo para o cliente que talvez ele esteja buscando e muitas vezes não encontra. Que é o quê? Um bom atendimento. É você entregar seus ouvidos para ele, você entender as dores dele, antes mesmo de querer pegar o dinheiro dele. Então, eu vejo que hoje os clientes, eles estão em busca de pessoas que estão dispostas a ouvir o que eles têm para dizer. Estão dispostas a entender a necessidade dele. Então, quando a gente realiza uma visita técnica, muitas vezes sou eu que vou nessa visita técnica, né? Ali eu separo o meu tempo, aquele tempo para aquela pessoa. Se dedicar a ela, né? Exatamente. E, inclusive, eu tive concorrendo a um serviço muito bom, trouxe uma renda muito boa para dentro da Quiais, onde tinha passado 4 empresas. E eu fui a 5ª. É mesmo? A 5ª empresa. E aí eu cheguei lá, bom dia, né? Como sempre, nós tratamos, o respeito vem primeiro, né? E a empatia também. Eu cheguei já dando um bom dia pro meu cliente, né? Conversando com ele, trazendo ali... Dando realmente atenção ao cliente. Exatamente, cara. Exatamente. Faz toda a diferença na trajetória, não faz, Renato? Com certeza. Com certeza. Uma boa educação, ela cabe em qualquer lugar, né? Cabe em qualquer lugar. E aí esse cliente, ele falou qual que era a necessidade dele. Ele estava buscando automatizar a casa dele, realizar a instalação elétrica da casa dele e realizar as instalações dos ar-condicionados dele. E aí eu, conversando com ele, querendo entender o que ele precisava, ele não sabia me explicar.
Só que dentro aqui da minha área de cobertura, né, eu cheguei, antes aqui da gente começar esse podcast, eu trouxe um pouco da minha trajetória para você. Né, eu passei numa empresa onde eu trabalhava com automação, trabalhava com CFTV, trabalhava com climatização, trabalhava com elétrica, então eu coordenava aquela área. Então quando ele me falou isso, ali eu já comecei a trazer soluções para ele. Falei, olha, em vez de nós usar isso, nós podemos usar isso. Né? Em vez de você gastar tanto com isso, nós podemos gastar com isso. E ali a gente conseguiu reduzir o custo dele e trazer de fato o que ele estava precisando. E aí ele falou, não, Fernando, gostei demais, né? Elabora a proposta e me envia. Eu fui, elaborei a proposta, cheguei em casa, comecei a trabalhar em cima da proposta dele, e ali eu me dediquei, me empenhei, como eu sempre faço em todos os meus orçamentos, nas minhas propostas. Eu tiro aquele tempo ali para o cliente mesmo e dedico isso para ele. Onde eu coloco tudo da forma bem clara, tudo descrito, eu coloco fotos de antes, né, coloco ali a referência do cliente, né, às vezes a pessoa, você tem seu podcast, né, e aí eu vou realizar um serviço para você, aí eu coloco sua referência, conectando empreendedores, aí eu coloco essa referência ali, isso mostra o que para você? Ali transmite ali para você algo que talvez as pessoas não percebam, que é o valor que eu estou dando para você, pessoa. Né? Exato. Então, e quando eu chego em casa, eu elaborei a proposta e dentro lá da planilha que a gente usa, né, a planilha orçamentária nossa, a gente tem tudo lá que a gente precisa, né? Então, a gente tem o nosso custo da empresa, então ali a gente tem, né, as descrições, tudo que a gente precisa fazer, e essa planilha ela gera para nós um orçamento final, que é nada mais, nada menos que o valor justo que o cliente vai pagar pelo serviço dele. Então, quando a gente fala de ser ganancioso e ser ambicioso, a ambição ela é diferente da ganância, Exato. como você trouxe aqui. Isso. Né? Então, assim, a ambição é algo que eu tenho para mim, que se eu fechar esse serviço com esse cliente, eu vou conseguir entregar para ele a solução que ele estava buscando e vou conseguir entregar para ele algo que vai fazer com que a nossa empresa cresça também. Exato. Você está almejando que a sua empresa cresça, óbvio que é a missão, Sim. mas também você quer ter uma contrapartida de entregar o resultado para o cliente. Isso é extraordinário. Deixar o cliente satisfeito. Fernando, e dentro dessa colocação, esse planejamento que você faz orçamentário para poder se organizar, para poder trazer uma transparência para o cliente, e para quem está nos assistindo, que talvez não começou a empreender, tem a intenção, ou até mesmo para quem está empreendendo, qual que é a importância, na sua concepção, no nicho de atuação sua, qual é o grau de importância de você ser transparente com o cliente? Por que eu te pergunto isso? Porque hoje você colocou um ponto pra gente que às vezes tem cliente que ele fecha pelo preço. Sim. E ele não avalia as outras coisas. Que o valor ficou discrepante, o valor para mim fica inviável. Só que eu gosto sempre de dizer, e o pessoal que está nos assistindo, eles vão lembrar da minha fala enquanto a isso, que eu falo o seguinte, há uma diferença de preço e valor. Exato. Né? Então, assim, qual a importância do empreendedor que está nos assistindo? Para quem vai começar? Você que vai começar a empreender. Olha a dica que o Fernando está dando. Qual a importância, Fernando, de você fazer esse planejamento? De você ter esse cuidado, ter essa atenção com o cliente no que tange a isso? Qual que é a relevância disso para uma pessoa que vai começar a empreender? Você tocou aí num ponto muito forte, né? E para qualquer empresa, a importância ela é muito grande, cara. Porque quem que mantém seu negócio ali aberto é quem? Cliente. É o cliente. Só que para a pessoa que está começando a empreender, tá, gente? Isso aí é experiência, né, que eu trago comigo, coisa que aconteceu comigo também. Você começar
a trabalhar e buscar conhecimento em perfis de cliente. Por quê? A pessoa que ela já começa uma negociação com você, já falando de preço, reduz o preço, eu preciso que você traga para mim preço. Ali aquela pessoa ela já deu sinais para você que o que ela busca não é a qualidade, e sim o preço. Então talvez você vai elaborar uma proposta para aquela pessoa, você vai dedicar seu tempo, eu não vou falar perder tempo, mas você vai dedicar seu tempo, e o tempo todo mundo sabe disso, que é algo muito valioso que nós temos. Demais. Né? Então tudo começa com o tempo. Então assim, desde quando a hora que você acorda, a hora que você vai dormir e descansar. Mas a dica é, independente do cliente, ouve todos com a máxima atenção, aprenda com todos, porque todos os clientes eles vão trazer algo para você. Talvez uma experiência nova, e às vezes você vai até tomar um prejuízo, tá? Isso já aconteceu comigo. Aí, gente, ó. Já aconteceu comigo, e eu não desejo que aconteça com ninguém, porque nós que somos, não, isso aqui eu acho que não tem a ver com religião, mas tem a ver com caráter e com valores e princípios que as pessoas carregam, né? Nós que trazemos as coisas de forma transparente e com honestidade, da mesma forma tem pessoas que não trazem isso com elas. Elas demonstram para você algo que por trás vamos dizer que é a ovelha transvestida de lobo, né? Ali o lobo transvestido de lobo, ovelha. Né? Você chega ali, coloca uma máscara e ali aquela pessoa ela começa a ganhar sua confiança, ela fala que vocês vão fazer juntos, que vocês vão construir juntos, para no final essa pessoa ela te passar para trás. Então, quais são os sinais que essa pessoa ela vai deixar? E aí é algo que o que nós empreendedores temos em comum? A escuta. Porque em algum momento aquela pessoa ela vai deixar escapar algo dela. E aí você tem que estar atento. Opa, peraí. Para identificar. Exatamente. Opa, peraí, essa pessoa não condiz com o que ela está passando para mim. E através do comportamento dela, ela vai te mostrar isso. E às vezes, muitas vezes você deixa ser enganado para até ver onde que ela vai. E aí cabe você fechar ou não fechar o serviço com essa pessoa. Então, o que você está colocando, e eu estou me identificando muito quanto a isso, então nessa preparação, nessa organização, também é uma forma de você captar qual é o tipo de cliente que você está prospectando, no caso? Sim. Pessoal, o que o Fernando está falando aqui é exatamente, Fernando, o terceiro passo para começar a empreender do zero. Né? Porque eu gosto sempre de trazer isso. E se você ainda não sabe os passo a passo para começar a empreender do zero, então clica no link aqui abaixo que você vai ter acesso. Nós te proporcionamos o passo a passo, Fernando, para a pessoa começar do zero. Show. Totalmente comprovado, totalmente eficaz. É impossível a pessoa não ter o resultado. Lógico, seguindo esse passo a passo. Exatamente. E o que você está colocando é o terceiro passo para começar a empreender com eficácia. Esse terceiro passo é você entender o seu público-alvo. Isso. Né? Porque às vezes existem pessoas que vai começar a empreender, já tem a ideia de negócio, já fez o teste do negócio, mas não sabe quem é o cliente. Então, a pergunta, né, que você que respondeu bem, e eu coloquei para você, essa importância. Então, pessoal, a importância de você dar atenção, como o Fernando colocou, não é perder tempo, né, mas você acaba desprendendo daquele tempo para poder prospectar com o cliente,
você sabe de fato qual é a intenção dele, Sim. né? Se ele quer de fato fechar, se ele não quer. E isso acontece muito, Fernando. Demais. É. Demais. Com muita frequência. E aí entra a experiência, né? Uhum. E às vezes a gente pega clientes que realmente estão ali necessitando do serviço com urgência, né? E a gente entende a necessidade. Isso aí é um diferencial da QICE, né? Foi semana passada agora, nós tivemos a oportunidade, né, de realizar um serviço com um cliente de potencial, uma rede de motel. Não vou trazer aqui porque, né, meio confidencial isso ainda, e depois logo mais vocês vão estar sabendo. Mas essa cliente, ela trouxe algo para nós e ela trouxe para mim também, porque quando eu vou prospectar meus clientes, e na hora da prospecção, eu entendo se você hoje tem um prestador de serviço que ali ele te atende, mas também às vezes eu entendo que você tem um prestador de serviço, mas que ele não está ali te atendendo ali da forma que você espera que ele te atenda. E quando a gente entra em contato com essas empresas, geralmente eu peço para falar com o responsável pela área, né? Ou o gerente, ou até mesmo o dono, às vezes atende. Ele sempre, ou de duas mãos, ele vai falar: não, muito obrigado, já tem uma empresa que me atende. Então ali você já sabe já que aquele cliente, ele tem uma empresa que está prestando. Quando você falou assim: Fernando, qual que é o diferencial da QICE? Aquele cliente que te respondeu essa pergunta, ele já transmitiu para você algo muito importante. Ele falou assim: olha, eu tenho uma empresa que me atende hoje e ela é da minha confiança. Ele te transmite isso entre linhas, né? Exato, exatamente. Então tem que dizer que tem uma empresa lá. Exato, já tem uma empresa atuando lá. Só que no meio disso, no meio desse relacionamento, um relacionamento ele ocorre através da confiança. Mas é igual um casamento, né? Todas as relações nossas são baseadas em confiança. Mas, em algum determinado tempo, talvez essa confiança ela venha a ser quebrada. E isso é ruim no relacionamento, né? Quando a confiança ela quebra, ali já não tem mais, vamos dizer, entrega, né? De ambas as partes. E aí, em especial essa cliente, eu entrei em contato com ela, primeira vez, foi ela que atendeu a gerente desse motel. Eu falei: olá, bom dia, tudo bem? Era tipo umas 9h30. Olá, bom dia, tudo bem? Joia. Aí a gente começou a conversar, eu falei: gostaria de falar com o responsável. Ela mesma e tal. Falei: olha, eu sou da empresa QICE Refrigeração Elétrica, o motivo do meu contato é para falar sobre a minha empresa para você. Você tem um tempo para ouvir? Ela falou assim: tem. E eu perguntei: você hoje tem uma empresa que te atende e ela está entregando o que você espera? Aí ela falou assim: é Fernando? Eu falei: sim, é o Fernando. Aí ela falou: seu Fernando, eu até tenho essa empresa, mas hoje ela não está trazendo aquilo que ela trouxe para mim do início, que foi a confiança. Ou seja, ela na trajetória ela deixou a desejar alguma coisa. Exatamente. E aí eu conversando com ela e a gente foi tendo afinidade, né, para entrar em determinados assuntos, e o assunto que eu cheguei a mencionar com ela foi o seguinte: o que hoje o que aconteceu que hoje essa empresa que te atende, você não está satisfeito com ela mais? Aí ela falou: Fernando, aconteceu algo muito ruim, eu vou falar para você. E ali já tinha 20 minutos conversando com essa cliente, no telefone. Olha só. No telefone, conversando 20 minutos com essa cliente. E ela foi e trouxe para mim. Ela falou: olha, eu já estava desconfiada, né, porque estava chegando vários orçamentos para mim, que ar-condicionado que
deu problema, que quebrou, e os ar-condicionados são novos, e não tem um porquê eles está dando tanto problema, né? Eu falei assim, olha, é meio difícil, até mesmo porque quando uma instalação ela é feita da forma correta, você tem ali 10 anos de garantia do fabricante, né? Tem fabricante que te dá 10 anos de garantia. E do outra, produto, no caso, né? do produto. Do produto. E outra, vou te falar algo a mais que talvez as pessoas que estão nos assistindo aqui não saibam, que quando o instalador que vai instalar seu ar-condicionado, ele é credenciado pela empresa que você adquiriu o ar-condicionado, seja LG, GRI, Daikin, Fujitsu, Hitachi, e tem uma infinita, né? Você ainda tem uma garantia estendida. Da própria empresa. Exatamente. A garantia estendida ela funciona de que forma? Você compra o equipamento. Se ele for instalado ali dentro das normas, dentro dos procedimentos que o fabricante recomenda, você automaticamente você já está coberto pela garantia do equipamento. E se aquele instalador que foi na sua casa fazer a instalação, ele for credenciado daquela marca, você tem uma garantia estendida porque aquele instalador ele é credenciado, que é o nosso caso. Entendi. Então hoje a gente somos credenciados da GRI, credenciado da Hitachi, estamos com uma proposta muito boa de uma marca que está vindo, mas eu não vou falar agora porque tem coisas que é em silêncio, né? Então assim, e um dos segredos do sucesso é o silêncio. Exatamente. Né? Então, aí você ali tem mais uma garantia no seu equipamento. E essa cliente, ela falou comigo algo que mexeu comigo e não está dentro dos valores da QAIS, né, que é a desonestidade. Ela falou que forjou um problema no equipamento, forjou, é a mesma coisa de falar assim, propositalmente eu fui lá e danifiquei o equipamento, fiz algo com ele e ele parou de funcionar, de propósito, para ver se de fato ele ia falar mesmo o que tinha acontecido ou não com aquele equipamento. E aí ele foi lá e falou, não, esse equipamento aqui deu problema, tem que tirar, tem que trocar a máquina. E levou a máquina embora. O que essa pessoa fez? Ela foi no motel um dia que ele achou que ela não estaria lá para instalar a máquina. Só que ela estava lá esperando ele. E aí quando ele chegou o equipamento, ela foi e viu que o equipamento era o equipamento que ela tinha marcado. Era o mesmo equipamento. Era o mesmo equipamento. Aí já entra a desonestidade, né? Demais. E isso que aconteceu com ela está acontecendo em várias empresas por causa do preço. Por causa do preço. E às vezes a pessoa ela contrata uma empresa para prestar serviço para ela, mas não sabe quem já está contratando. E às vezes a pessoa coloca lá uma empresa dentro da empresa dela que não tem visão, não tem missão e também não tem valores. Que foi uma pessoa que começou a trabalhar ali com um colega, e às vezes até mesmo já aconteceu isso, tá? De você ensinar tudo que você sabe para a pessoa e a pessoa ir lá e nas suas costas agir de má fé com você e ir lá e iniciar um negócio para ela. Né? Sem capacidade técnica, sem formação. E ela vai e sai pendurando máquina por aí afora e começa a dar problema e trazer prejuízo para as pessoas. Aí ela foi, em base disso, eu falei assim, olha, vamos marcar uma reunião para a gente conversar? Eu creio que nós temos algo para oferecer para você. Aí falou, Fernando, não, beleza, eu vou conversar com os diretores e a gente volta a se falar. Isso aí foi no meio dia. Aí passou 2 dias, 3 dias, 4 dias. Aí eu liguei para ela de novo. Alô, tudo bem? A fulana tá aí? Ela, não, tô, tá. Eu comecei, e aí, tudo bem? Conseguiu marcar, agendar aquela reunião? Ela falou, Fernando, tá muito corrido, né? E os donos, eles não estão aqui na região hoje, estão viajando, estão lá para São Paulo. Semana que vem estão aí. Aí, aguardei semana que vem. E ela com problema lá no motel, né? Guardei semana que vem, entrei em contato com ela de novo. Isso aí já tinha sido 3 contatos. 3 contatos.
E aí ela falou assim, não, Fernando, eu não consegui ainda agendar um tempo pra gente conversar. Mas, vamos nos falando, a gente vai conversando. E aí passou mais uma semana. Aí na outra semana eu tornei ligar para ela de novo. E talvez, é isso que eu vou falar aqui agora, isso aqui é um segredo pro sucesso, tá? Você não desistir, cara. Ser persistente. Ser persistente. Ser persistente. Porque às vezes tem pessoa que não vai dar valor para você mesmo, isso é normal, né? Mas tem pessoas que você consegue atingir ela pela sua persistência. E ela, de fato, ela vai entender que você está preocupado em resolver o problema dela. Resolver o problema dela. Se você está preocupado com a empresa dela. E quando eu vou fazer uma prospecção, eu busco saber e busco entender aquele cliente. E nisso eu já tinha buscado quantos motéis que ela tinha. Eu tinha estudado quais motéis que eram, né? Então ali eram 5 redes de motel. Então eu já tinha pegado ali da empresa da Key-Ice, né? Que a gente tem uma loja que fica ali no Sevilha A, na Rua Cataguases, no 700, tá, pessoal? Breve isso aí, pessoal. Estará aí para todos, né, nevenses poder conhecer, acessar, e depois a gente vai trazer isso futuramente. Mas hoje ela está sendo utilizada para manutenção de ar-condicionado, guarda de ferramenta, né, para ali, né, enfim, para essas afinidades, e também a gente guarda alguns equipamentos lá e sai de lá para o cliente, né. E aí, foi sexta-feira agora, na terça-feira eu liguei para ela. Falei com ela assim, isso foi agora, semana passada. Falei assim que mandei uma mensagem para ela, né, uma mensagem de texto, perguntando como é que ela estava e tal, se já tinha conseguido agendar, marcar a reunião, ou se tinha algum serviço pontual que a gente poderia fazer para ela. E ela falou assim, Fernando, eu tenho sim. E aí eu já entrei em contato com o meu pessoal, eles estavam lá no Buritis, realizando um serviço lá, num condomínio. Eu falei assim que vocês vão procurar a gerente tal, ela vai passar uma demanda para vocês aí. E aí vocês conversam com ela, né, faz um atendimento, porque se você for numa empresa hoje, você não sabe quem é o líder, quem é o chefe. Porque todo mundo é competente para poder... Exatamente. Isso é um diferencial também no mercado, né? Exato. Onde você consegue trabalhar com as pessoas aquilo que você carrega, né, de mais valor. E hoje as pessoas falam assim, que o mercado está em falta de profissional, que o mercado está isso, que o mercado está aquilo. Mas será que está mesmo? Será que está mesmo? Ou será que você está contratando as pessoas erradas para trabalhar na sua empresa? Será que uma simples indicação já é o suficiente para você contratar uma pessoa e colocar dentro da sua empresa? Ou, peraí, deixa eu avaliar essa pessoa que está entrando para trabalhar na minha empresa. Deixa eu entender o perfil comportamental dessa pessoa. Deixa eu ver se ele carrega os mesmos princípios e valores da minha empresa. Porque se ele carregar, mesmo que ele não saiba, forma técnica. Então eu sou técnico formado, então eu posso, né, ensiná-lo. E aí eu faço uma avaliação com o perfil comportamental dele e eu vejo que ele, muito obrigado, eu vejo que ele tem esses princípios, esses valores. Eu falo assim, não, você pode começar amanhã. Porque você fez uma análise toda da vida da pessoa. Exato. Fernando, você colocou um ponto e eu quero até trazer para quem está nos assistindo, principalmente você que vai começar a empreender do zero, você que está começando, ou já começou na verdade, né? Já começou, você que vai começar. Um ponto que o Fernando colocou aqui, você ligou para ela quantas vezes? 4 vezes. 4 vezes. A importância da prospecção. Isso. O que seria isso? É você fazer a negociação para fazer uma venda, né, para que a pessoa te contrate.
E é interessante que você colocou a questão de persistência. Fernando, para a pessoa que começou a empreender agora, a pessoa que já está empreendendo, e óbvio, todo empresário, todo empreendedor, ele vai passar por um momento onde a demanda não está tão alta. Isso. Né? Isso é fase, vai passar por isso. Mas nesse período que a fase de demanda está baixa, que conselho que você dá para a pessoa em relação à prospecção? Seja para qualquer nicho. Qual o posicionamento que a pessoa precisa ter? Eu vou empreender nessa área e eu preciso trazer cliente. Qual a estratégia que hoje você usa, além dessa de ligar? Né? Porque você colocando esse ponto, eu me identifico, porque às vezes na empresa a gente faz isso. Fazemos isso lá, né? Às vezes mandamos uma mensagem, ligamos. Como é que tá seu projeto aí? Como é que tá seu jardim? Tá tudo tranquilo? Você precisa de uma oxigenação? Você precisa de uma adubação? Você precisa de um produto? Você precisa disso? Ou seja, você ir vender. Isso. Toda empresa, todo negócio, ele só permanece no mercado se ele vender. Então eu te pergunto, Fernando, para quem está nos assistindo, para quem vai começar ou para quem já começou, quais dicas que você passa para a pessoa fazer essa prospecção? Você acabou de trazer algo muito importante, que é rever os clientes anteriores. Porque muitas vezes a gente realiza uma instalação de um ar-condicionado e o tempo passa muito rápido, né? Só que aquele equipamento ali que você instalou, ele vai precisar de uma higienização, de uma limpeza. E às vezes o cliente não se atenta que já passaram 6 meses. E aí quando você tem um controle dos seus clientes, né, que você tem lá a sua lista de clientes e você busca na sua agenda, você começa a ver, fala assim, uai, deixa eu entrar em contato com essa pessoa aqui. E aí você vai, entra, e aí, tudo bem? Tô ligando para você para saber como é que tá seu ar-condicionado, se tá tudo ok. Você chegou a realizar a higienização, a limpeza dele, depois que a gente instalamos ele, ou ainda não? Muitas das vezes a pessoa fala assim, não, Fernando, eu não fiz. Eu falei, olha, eu tô com a agenda aberta tal dia. Podemos te atender? Podemos marcar aqui esse dia para você? E outra coisa, eu falei de agenda aqui, isso é muito sério, porque o que tira a credibilidade de uma empresa hoje é você marcar com o cliente e não ir no dia que você marcou com ele. Demais. Cara, demais. isso é... E eu fico olhando isso e isso parece que eu vou colocar desse modo, desse jeito, parece que isso é, entre aspas, comum em todos os nichos, ou quase todos, né? Eu digo quase, se você faz isso, é melhor desconsiderar. Isso. Né? Porque, de fato, esse cumprimento, essa responsabilidade, você assumir essa responsabilidade de falar assim, eu marquei com você tal dia. Isso. Até outra coisa que eu também, se você me permite, Fernando, eu quero complementar, é a questão de horário. Exatamente. Você marcou com o cliente X hora, chega meia hora antes. Exato. É melhor o cliente chegar depois do que você que marcou com o cliente. Porque às vezes o cliente tem compromisso. Sim. Né? Às vezes ele desmarcou um monte de compromisso dentro da hora, dentro do tempo que ele tinha para te atender. E a pessoa não cumpre essa agenda. E você passa muito por isso? Demais. Igual nós da Noquiais, a gente tem a nossa programação semanal, programação mensal e a programação trimestral e anual. O que nós fazemos ainda aqui? Se eu fechar uma obra hoje com o cliente, eu não inicio ela antes de eu finalizar a outra. Por quê? Porque às vezes eu vou estar com a minha equipe empenhada naquela obra e no dia que eu marcar com esse cliente, talvez vai ser o arremate que eu vou estar dando naquela outra obra.
E aí o cliente já começa, vamos dizer assim, com ponto negativo, já começa perdendo o jogo. Então, muitas pessoas, elas fazem o seguinte: aí eu pego um serviço aqui, pego outro serviço ali, pego outro serviço aqui, e aí ela sai pegando um monte de serviço. Na hora que ela vai ver, ela não conseguiu atender esse aqui, não conseguiu atender esse aqui, não conseguiu atender esse aqui. Alta demanda. Você colocou esse ponto aí e se me fez lembrar um posicionamento. Empresa que cresce demais, ela quebra também. Quebra. Por falta de organização. Não conseguir atender. Isso. Exatamente. E às vezes, vamos dizer que você tem um tempo livre para você se organizar também. Uhum. Você falou da baixa demanda, só que às vezes também a baixa demanda ela é necessária para você poder organizar a sua casa. E poder organizar a sua casa é você organizar a sua loja, organizar as ferramentas, né, dar um descanso para as pessoas que estão ali empenhadas, trabalhando ali na empresa, né, em prol do crescimento dela. E eu vejo também que o resultado ele vem através de pessoas. O resultado ele não vem sem pessoas. E muitas vezes empresários querem investir a ordem, ele quer ter resultado, mas esquece das pessoas. E quem traz o resultado dele? As pessoas. E não onde que está o foco dele? No resultado. É um erro, né? Um imenso erro. E aí por que as grandes empresas elas perdem grandes líderes, grandes pessoas, grandes até gestores? Por quê? Às vezes a cobrança ela é tão grande em cima do resultado, mas às vezes a pessoa ela entrega muito resultado. E aí quando ela não entrega resultado, talvez seja uma semana que ela não está bem, porque nós somos seres humanos, nós não somos IA, né? A IA hoje ela está sendo utilizada assim de certa forma para nos ajudar, nos apoiar. É a única que não tira férias não adoece. Né? Exatamente. Então vamos fazer o bom uso dela. Mas talvez aquele funcionário seu ele esteja precisando daquele momento de uma atenção. E você está tão focado no resultado que aí aquela pessoa chega na sua empresa, cabeça baixa, você não olhou ele no olho, você não deu um bom dia para ele, você não perguntou como é que está a vida dele, você não perguntou como é que está a família dele. E aí aquele funcionário, aquela semana, ele não traz o resultado que você espera. O que o líder lá em cima vai fazer? Vai querer punir o cara. De certa forma, vai tentar jogar ele para escanteio na semana que ele foi mal, não vai dar a devida atenção para ele e o resultado da empresa vai... Você colocou um posicionamento que faz muito sentido. Né? Porque, por exemplo, no que tange a venda, a pessoa vai prospectar, a pessoa vai dar atenção ao cliente, a pessoa vai estar ali, o que eu posso fazer para te atender? O produto que eu tenho, o serviço que eu tenho, se te resolver isso, te atender nisso, nós fechamos, a pessoa fica muito preocupada nisso. Só que você colocou uma contrapartida. Porque às vezes eu me preocupo muito em querer tratar bem o cliente, mas as pessoas que vão executar o serviço do cliente eu não dou a devida atenção também. Sim. Né? Então aí a pessoa não produz, a pessoa fica insatisfeita, daqui a pouco a pessoa está desmotivada, às vezes ela falta, às vezes ela te deixa na mão, arrumei um outro serviço. Né? E isso é muito importante. Você que está nos assistindo, tem colaborador? Essa atenção pro colaborador é muito importante. Por quê? Fará com que, de fato, o negócio cresça. Isso. Né? Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você começou a empreender, qual era a sua intenção? Vou começar a empreender, gente. Tá. Qual era o seu foco? Cara, eu acho que tudo começa através de um sonho, né? O sonho, ele é algo que você é livre, você tem livre pensamento, você pode pensar o que quiser. Mas eu tinha um sonho em
ter uma empresa cujos valores dela seriam diferentes. Diferente em que sentido? No sentido em trazer mais a humanidade para dentro dessa empresa. Porque eu sentia falta disso nas empresas que eu passava. Sentia muita falta disso. E aí eu sempre falava comigo, no dia que eu tiver uma empresa, eu não vou ter esse tipo de comportamento com meus colaboradores. Tanto é que eu fui coordenador de uma grande empresa e eu tinha 37 colaboradores. Dentro deles engenheiros, arquitetos, enfim. E eu saí de lá, né, gostaria de mandar um abraço aí para eles, para a equipe Master, um abraço. Isso aí. Né, não vou citar nomes porque todos têm um carinho enorme por todos, né, e todos têm seus valores. Mas todos fizeram ali eu enxergar o que eu precisava trazer para dentro da empresa que eu fosse construir. Que é nada mais, nada menos que, olha, eu estou aqui, eu preciso de uma atenção. Então, quando eu obtinha resultado com essa equipe, né, era porque eu estava atencioso aos sinais que eles me davam. E eu falava assim, cara, isso dá certo. E dentro dessa empresa que eu trabalhei, eu tinha uma equipe, eu formei um time que eu tinha jovens, eu tinha pessoas maduras e eu tinha ali uma complexidade. Por quê? Quando você tem pessoas novas trabalhando com pessoas mais de idade, você vai ter conflitos de ideias. E é onde tem um choque muito grande. Porque talvez você, através da sua experiência, você vai querer passar para mim, que sou jovem, algo que no momento eu não esteja preparado ainda. Só que com a sua experiência e da forma que você vê as coisas, talvez eu consiga te atingir para você. Opa, peraí, isso que ele me falou faz sentido. Não, opa, ou senão o jovem virar para vocês tem muito de falar isso, né? Você está me tirando, né? Mas eu formei um time cuja mentalidade deles e a maturidade deles, elas eram pessoas que vamos dizer assim, que um rapaz de 19 anos parecia que ele tinha 30. Porque os princípios que eu aplicava neles era princípio de que, olha, vocês têm que entender que ninguém cresce sem conhecimento. Boa. Boa. E o conhecimento é a chave. Quando a gente fala de conhecimento, a gente traz na palavra, né, que Deus fala e que Cristo trouxe para nós, que é uma das maiores verdades colocadas e vistas, vividas até hoje, que o povo dele parece que falta de quê? Conhecimento. Conhecimento está na onde? Hoje você não vê um jovem pegando um livro para ler. Talvez o mundo ele esteja caminhando para algo que é fazer você ficar refém mais do entretenimento do que e fazer você distanciar do conhecimento. Porque você já parou para imaginar quanto tempo que a pessoa perde rolando na tela do celular? Vendo conteúdo que não vai agregar valor em nada. E a vida da pessoa está passando. A pessoa que está pensando em empreender, isso é a dica minha, tá? E tá lá no Instagram. E ela tá aqui, ó. Ah, eu tenho que fazer isso. Hoje eu separei isso. Vou ligar para tal cliente. Opa, hoje é fechamento de mês. Hoje eu tenho que cuidar das finanças. Hoje eu tenho que fazer a agenda. Opa, hoje eu tenho que ligar para tal cliente. Você já viu o tempo que você vai gastar em cada coisa que eu citei aqui? Bastante tempo. Eu falo isso porque eu vivo isso, então... Eu também, é bastante tempo. Então, tipo assim, quando a gente traz isso, a gente já tem ali, a gente já consegue deduzir que tem vezes que eu sento na cadeira e levanto só para almoçar. E aí eu realizei meu almoço, ali eu tiro ali uns 15 minutos, uns 20 minutos, fecho os meus olhos,
faço ali minha oração, me concentro para me voltar de novo para aquela cadeira e trazer o resultado que a QAS precisa. E muitas vezes eu estou aqui fazendo o meu dia a dia, mas às vezes também meu time lá fora está me ligando, precisando do meu apoio. E às vezes eu tenho que parar aqui o estratégico e ir lá para o operacional. E muitas vezes eu tenho que ir para o operacional e deixar o estratégico. E falar, olha, cuida disso aqui para mim que agora eu vou lá no operacional. E às vezes a gente pega uma obra grande onde eu não vou conseguir ficar o tempo todo no estratégico. Você precisa se dedicar no operacional. Exatamente. Por quê? Porque quando a empresa está em fase de desenvolvimento, as pessoas que te acompanham ali, elas têm que entender que quando elas se comprometem em entregar algo, ali vai exigir suor, sangue e lágrimas. Por que eu coloquei essas 3 coisas, cara? Porque todas elas fazem muito sentido quando você pega um serviço para executar. E quando você está na sazonalidade, que é o nosso caso, né, que é onde que a climatização ela tem uma queda de demanda, né? Hoje os nossos fornecedores eles estão questionando que eles estão com muito ar-condicionado parado em estoque. Isso não é bom. E os ar-condicionados, para quem não sabe, eles vêm desmontados da China, né? Então chega aqui nas fábricas e eles são montados aqui. Então todas as peças vêm de lá, passam por um processo e é montada aqui. E várias dessas peças não estão sendo montadas, por quê? Porque os ar-condicionados não estão saindo. Porque a nossa economia ela não vai bem. Então isso impacta diretamente nas vendas. Então já tem empresa aí que está vendendo aí ar-condicionado aí que está disputando aí a 30% do valor que você pegar aqui uns 3 meses atrás, você encontraria um ar-condicionado, agora trazendo em valor, você encontraria um ar-condicionado de R$3.200. Não sei se você chegou a pesquisar na época do calor, né? 3.200, 3.000. E tinha no mercado para você comprar? Não. Não. Tinha não. E quando tinha, era quanto tempo de entrega? Eu tive a oportunidade de olhar 90 dias. 90 dias para poder entregar. Porque a demanda estava muito grande, o mercado estava aquecido. E aí quando você tem a economia desacelerando e né, os donos de empresas deixando de investir, você tem uma baixa demanda. Né? Então isso aí não é legal. Né? Entra a sazonalidade. Aí, rapaz, você pega e pega essa sazonalidade e traz ela ali para o seu dia a dia, na perda de tempo. Aí você está rolando a tela do celular. E a sua empresa está na onde? Parada. Você não está fazendo nada, prospectando, não está fazendo nada, não está adiantando nada. Você lembra daquilo que você me perguntou lá atrás? E às vezes a pessoa ela começa a reclamar que a empresa dela não está vendendo, que a empresa dela não tá tendo lucro, mas e aquela pessoa que tinha que fazer o dever de casa, será que ela está fazendo? Não. Estou falando isso, experiência própria minha, tá? Não é ninguém lá de fora não, porque eu vejo empresários hoje tomando as mesmas atitudes que eu tomei um tempo atrás. E eu vi que isso estava fazendo mal para minha empresa. E às vezes eu ficava esperando um cliente fechar um serviço comigo e eu falava assim, não, vou fechar tal obra vai trazer um recurso bom para mim. Muitas vezes fechava, muitas vezes não fechava. E quando não fechava, aí eu ia ter que correr atrás de mais clientes. Quando eu entendi que o jogo ele não funciona dessa forma, e você tem que, para você ganhar, você tem que, vamos dizer, entregar algo, para você começar a caminhar para a prosperidade, você tem que dar algo em troca. Então, o que você tem que dar algo em troca? Talvez seja aquilo que está te afastando do seu objetivo, que está tirando sua atenção. E eu gostava muito de jogar videogame. Jogo competitivo, multiplayer, FPS, jogo de tiro ali, tinha um específico que é o Call of Duty.
eu dedicava eu dedicava uma parte do meu tempo para esse jogo. Uhum. E aí eu falei assim, cara, isso tá me fazendo mal. Eu falei com minha esposa, aí eu consegui comprar um videogame que há muito tempo atrás eu queria comprar, né? Eu falei assim, não, cara, eu vou vender esse videogame. Aí eu já tava programando para vender, já tinha mandado nos grupos, nos colegas que eu tinha, todo mundo queria comprar o videogame. Aí minha esposa chegou e falou assim, você vai vender o videogame? Eu falei assim, vou. Ela, por que você vai vender esse videogame? Você demorou tanto tempo para comprar esse videogame, não era o que você queria? Eu falei, Mas ela foi me perguntando, mas por quê? Porque ele está fazendo eu me afastar do meu objetivo, do meu sonho. Fazendo você perder o foco. Exatamente, tirando o meu foco. E aí, quando eu falei isso com ela, e ela falou assim, eu se fosse você não vendia não. Na hora que ela falou isso, cara, aquilo despertou em mim algo que de fato eu não deveria vender. Era algo que eu tinha que mudar dentro de mim. Opa, peraí, por que você está tomando meu tempo? Você não pode ser o protagonista. É uma decisão que tem que ser sua. Exato, exatamente. Então quando eu falo em doar algo, você desprender de algo que está afastando você do seu objetivo maior, né? Que é o quê? O empresário que tem uma empresa, ele pensa em quê? Em crescer. Ele pensa em alavancar seus negócios. Isso exige o quê? Tempo. Exato. Tempo, suor, sangue e lágrimas. Porque muitas das vezes você vai ter que suar sua camisa, meu amigo. Você vai ter que sair daqui dessa cadeira, você vai ter que ir para tal lugar porque deu um problema lá e você estava aqui, você teve que sair, foi lá, resolveu e tá lá com o time. E às vezes, muitas vezes, quando eu coloco o sangue, você se machuca. De verdade mesmo, você se machuca. Eu até tive uma queimadura no braço, porque eu estava fazendo uma solda num lugar muito difícil. E essa solda é uma solda específica, né, que meus técnicos hoje eles estão aprendendo a fazer ela. E aí, sem querer, eu levei meu braço e me machucou. Mas já cicatrizou, graças a Deus, está tudo certo. Mas deixei meu sangue ali naquele lugar. E o sangue também, de certa forma, vamos desfigurar ele, vamos trazer agora para o lado emocional. Muitas vezes você sangra por dentro, cara. Ou se não, né? Muito, cara, muito. E às vezes você se cobra muito de você, mas você não consegue perceber o tanto que você evoluiu nesse caminho. Mas você continua se cobrando e continua machucando. E às vezes ali você tira um tempo que era para dedicar com a sua família, você tira um tempo que era para passar com a sua mãe. Esse foi o primeiro ano que eu passei o Dia das Mães sem minha mãe, cara. Porque um compromisso que eu tinha feito e eu não podia deixar de honrar esse compromisso. Eu falei, mãe, é algo que eu vou fazer hoje que eu nunca fiz, mas só sabe que o meu sentimento está com a senhora. Mas eu preciso fazer isso. Ela super entendeu, ela falou assim, meu filho, vai lá, eu te apoio. E quem que mais te apoia nesse mundo, cara? Não. Eu vou te falar, hoje isso aí minha mãe, por exemplo, já deu certo. Já deu certo. Faz o que é certo e o resto está nas mãos de Deus e já deu certo. É isso, cara. Fernando, você trouxe um ponto que eu quero transmitir para você que está nos assistindo, que você disse que precisamos aprender. Né? Em vez de você perder tempo no feed, passando nas redes sociais lá, e você que é empreendedor, talvez você não cresceu ainda, ou não cresceu tanto quanto você quer, porque o conhecimento que você tem não vai ser suficiente mais. Ou seja, você precisa agregar mais conhecimento para alavancar o seu negócio. Isso quer dizer que se você quiser de fato, Fernando, desenvolver e continuar crescendo, é necessário aprender novas coisas para aplicar no seu negócio e o seu negócio crescer.
Porque o que você colocou pra gente, esse posicionamento, e isso pra mim é muito... Pra mim, eu tô te falando algo particular meu, né? Isso pra mim é muito mais importante, e eu acredito que todo empresário, todo empreendedor tem que ter isso na mente, que ele desenvolver a sua capacidade cognitiva para aplicar no negócio dele é muito mais relevante do que ele ficar passando um feed, ficar passando um vídeo. Porque, por exemplo, você colocou questão de tempo aí, você vai fazer planejamento, você vai fazer prospecção, você vai fazer um levantamento de produto, um levantamento de serviço, estimativa de quanto tempo você vai concluir aquela obra, enfim. Às vezes a pessoa fica perdendo tanto tempo que quando ele vai dar conta da situação, ele já perdeu meia hora. Já. E talvez as meia hora seria suficiente para ele organizar tudo. Exatamente. Né? Então, assim, e você no seu posicionamento, eu não sei se eu consegui captar bem, mas você me interpela se eu estiver errado. Então, quer dizer que quando você começou a empreender, a sua intenção era ter um negócio, onde nesse negócio se unia a pessoa, onde no seu próprio negócio as pessoas têm ou teria a possibilidade de viver mais unidas, sendo humano uma com a outra, pensando na outra, desenvolvendo a outra, crescendo, pensando mais no ser humano, no caso, é esse? Exatamente. Era isso que eu fazia na empresa que eu passei, fiquei nessa empresa 12 anos, né? E foi justamente esse posicionamento que eu tive lá, que fez a gente trazer bons frutos para essa empresa. Quando você começou o seu negócio, eu gosto disso, sabe, Fernando? Eu gosto disso porque, por exemplo, eu vou ser bem realista. Quando a gente começou a nossa empresa, para nós foi muito difícil também, né? Porque eu particularmente, eu não tinha o conhecimento que a gente adquiriu hoje, que a gente tem. E na trajetória, a gente foi aprendendo. E o maior sábio, eu acredito, o maior sábio é aquele que aprende com o erro de outros. Exato. E não eu errei demais. Nossa, Deus. Eu errei muito. Eu acho que o empreendedor que é ousado, como você colocou aqui nos bastidores para nós, que empreender é ter coragem. É você falar assim, eu vou para cima, não tem ninguém que vai me impedir, eu vou para cima mesmo. Se não dá certo, não importa. Eu só vou saber se não vai dar certo depois que eu tentar. Isso. Se não tentar, não tem como. A coragem, por exemplo, assim, vai começar um negócio. Você vai chegar para fazer prospecção com o cliente e o cliente fala assim, não quero. E aí? Tem coragem para poder receber um não assim na cara do cliente, na sua cara? Então, quando a gente começou, foi muito isso. A gente deu orçamento que era de 5 mil, deu orçamento de 5 mil reais, a obra era 17. E depois eu tive que custear um mês, tudo por nossa conta. E isso iniciando, sem recurso com caixa. Uma das dificuldades também, entrava a capitalização da empresa, misturava com conta pessoal. Um dos maiores problemas que o empreendedor hoje, iniciante, que vai começar do zero, sem uma orientação, sem um passo a passo, encontra. Então, isso foi muito difícil e para a gente foi muito doloroso essa trajetória. Quando você começou a empreender, quando você estava iniciando essa trajetória, você pensava em recurso financeiro, ter dinheiro? Pensava. Pensava. Eu pensava em poder, todos nós, seres humanos, né, não sei, porque tem pessoas que deixam de sonhar, né? Tem pessoas que perdem ali os momentos bons da vida, né? Se você quer ter momentos bons, você precisa ter recursos, você precisa ter dinheiro. E o que fazer com esse dinheiro quando você tiver ele? O que fazer? Você é um cara ambicioso? Sim, eu considero uma pessoa ambiciosa, pro bem, né? Quer crescer? Sim. Hoje, se você pudesse, se pode, não sei, se você já não alcançou esse número, Fernando, mas se hoje você pudesse falar assim, Mizadai, eu quero na minha conta, ou já tenho
qual seria o número, assim, vamos colocar aí de 7 dígitos para cima? Quais seria? Por aí vai, né? Porque a ideia, né, do Fernando ali por trás da QIAS, ela é poder criar filiais. Então essas filiais, elas vão trazer um capital de giro maior. Diferente, Essas filiais, né? no caso, tipo franquia, no caso, você pensa em franquear um dia a sua empresa? Eu penso em poder colocar, vamos dizer assim, a QIAS hoje em Contagem, né? Trazendo ali a venda de produtos com a prestação de serviço. Boa. Então, tipo assim, o cliente já liga lá e faz um orçamento. Hoje a gente já faz isso, né? Então eu já posso falar que não é segredo, né? Não precisa de silêncio. A pessoa chega para mim hoje e fala assim, Fernando, eu preciso de um ar-condicionado, um cassete de uma via. Eu tenho meus fornecedores, onde eu consigo trazer o menor custo-benefício para ele e consigo entregar esse ar-condicionado para ele, juntamente com a instalação do ar-condicionado. Então, tipo, às vezes ele vai comprar um ar-condicionado aqui na loja física ali, ele vai pagar tipo uns 500, 600 reais de diferença. Aqueles 500, 600 reais de diferença, ele vai chegar até a QIAS, ele vai ver aquele valor investido na instalação dele. Que talvez seria um dinheiro que ele pagaria a mais aqui, e se ele pagando mais aqui, logicamente a instalação dele vai pagar mais também. Então, no caso, a pessoa ela entra em contato com a QIAS, por exemplo, eu quero um ar-condicionado, vamos pôr 500 reais numa outra loja, 500 reais. Com a QIAS eu pagaria 800, mas já instalado? Tipo isso. O custo-benefício é muito melhor. Né? Muito melhor. Porque se eu bombo 500, a pessoa talvez vai me cobrar 800, 900, eu estaria pagando uns 400 reais a mais. Exatamente. Então, tipo, por que eu trouxe essa estratégia para dentro da QIAS? Porque hoje, né, a gente tem fornecedores que conseguem entregar para nós hoje, né, ar-condicionado com 4 dias para entregar. E talvez ali naquela casa, naquele apartamento, naquela loja, naquele comércio, esteja precisando de infraestrutura. Então é o tempo suficiente para a gente executar a infraestrutura, essas máquinas chegar e a gente instalar as máquinas no tempo programado. Que a gente tem um rastreamento, a gente consegue acompanhar os equipamentos ali e falar para o cliente, olha, essa máquina está chegando tal dia a gente pode iniciar a sua obra. Então a gente tem esse contato desde quando o cliente ele começa ali a negociação até no final. Então ali é feito todo um acompanhamento com o cliente, né, ali como foi a experiência dele, a gente pede uma avaliação depois que finaliza o serviço, isso é muito importante para nós. O feedback, né? O feedback do cliente. E muitas das vezes a gente deixa passar batido, né? Por causa da correria, enfim. E às vezes a pessoa que está ali no comercial, no atendimento ali, né? Às vezes até o técnico mesmo deixa de passar isso, né? E às vezes você fala assim, você pediu aquele feedback lá do cliente? Aí não pedi não, peraí que eu vou mandar para ele. Aí já manda para ele, né? E a gente está trazendo agora, para dentro da QIAS, um sistema que lá na casa do cliente, ele já vai entrar, já dar baixa e já mandar para o cliente, né, uma avaliação automática e já vai cair direto no sistema. Onde vai chegar lá para mim que aquele cliente ali já fez a avaliação. Já fez a avaliação dele. Então ali eu consigo acompanhar melhor. Muito melhor. Quanto mais praticidade, melhor. Mais agilidade, tanto para a empresa quanto para o cliente, né? Exatamente. Então a sua intenção hoje é trazer alguns filiais, por exemplo, tem Neves hoje, vocês são em Neves. Sim. Hoje então, nós somos em Neves. Objetivo, Contagem, BH, Betim, Sete Lagoas também. Hoje você, a sua empresa hoje, ela só presta serviço. Vocês não fornecem produtos. Hoje a gente trabalha na prestação de serviço e trabalhamos da forma também com ar-condicionado, né?
A gente faz um bem bolado ali com a empresa, que eu não posso trazer o nome aqui porque são concorrências, né? Mas todos são parceiros. Eu entendo que o bolo é muito grande e que vai dar uma fatia para cada um. E às vezes eu não fecho com você o ar-condicionado, mas eu fecho com você os insumos e os materiais. Entendi. Você entendeu? Porque às vezes o seu produto que eu estou buscando para o meu cliente, ele vai estar mais um valor mais acima, mais elevado. E às vezes o outro, o meu fornecedor, ele vai estar com menor preço, um custo-benefício melhor. Só que o insumo e os materiais, você vai estar com ele melhor. Então a gente tem essa dinâmica de buscar ali com você, hoje eu te ajudo nisso, com você, hoje eu te ajudo naquilo. Para quê? Para que todo mundo sirva-se. Né? Hoje, no caso, a Kiais, ela viabiliza essa conexão do produto com o cliente, então. Sim. Por exemplo, o cliente acha um produto mais caro, a Kiais, ela procura ou apresenta uma proposta que é melhor para o cliente do que ele comprando avulso o produto? Exato. Porque a gente já entrega, vamos dizer assim, a gente já entrega, né, ali, já de pronto para ele, né? Só de chegar e... Ou seja, vou usar essa expressão, ele já pega tudo mastigado. Tudo mastigado. Muito mastigado. Tudo mastigado. Então vamos lá, Fernando. Fala um pouco da Kiais para quem está nos assistindo, quer colocar um ar-condicionado em casa. Isso antes de fazer para você a última pergunta. Certo. Fala para quem está nos assistindo, você também tem toda a liberdade de falar suas redes sociais, de colocar aí seus contatos. O pessoal vai estar aqui abaixo também, né, o Instagram da empresa do Fernando. Mas fala um pouquinho aí, a pessoa que quer te encontrar, quer contratar a Kiais vai, né? Vai lá e executa. Sim. Quer contratar a Kiais, fala um pouquinho mais aí. Qual é a prestação, qual vai ser a abordagem que essa pessoa vai receber do Fernando como CEO da Kiais? Um dos melhores atendimentos que ela pode esperar. Uma atenção que ela esteja buscando e eu vou lá pessoalmente conversar com essa pessoa e trazer solução para os problemas dela. Inclusive, a gente está resolvendo um problema de uma cliente, né? Onde eu tenho uma amiga aí, o Natan, que posso falar o nome dele aqui, é um engenheiro que trabalha comigo na área da construção civil, um excelente cara, eu admiro ele demais, gostei muito de ter conhecido ele. E hoje ela entrou em contato comigo pedindo a ajuda da Kiais para resolver o problema que ela está enfrentando, né, no condomínio, lá no apartamento dela. Onde ela é a primeira moradora que vai instalar uma multisplit no ar-condicionado, lá no apartamento. E ela precisa de um laudo técnico para poder apresentar no CREA, para poder fazer toda ali a mudança, né, dentro ali do projeto do apartamento. Então hoje ela chegou até mim, a gente já vem conversando, a gente já fez a negociação, a gente já havia começado a instalação dessa cliente e a obra dela foi embargada. Sério? Sério, foi embargada pela síndica, né, eu não vou trazer nomes, e a síndica questionou ela, que ela não podia fazer, ela não podia instalar, antes disso teria que fazer uma série de coisas. E aí hoje nós trouxemos a solução para ela, que é entrar, né, fazer essa alteração no projeto estrutural do apartamento dela para a gente poder executar ali a instalação do ar-condicionado. Visando que ela está buscando economia de energia, conforto e saúde, né? Então, assim, são 3 pontos que a Kiais hoje trabalha, que é o quê? Economia de energia, conforto e saúde, e o bem-estar. Então, se você agrega, né, isso tudo, você vai encontrar na Kiais, tá? Você pode ter certeza. Desde da nossa ali, vamos dizer, da higienização simples, da limpeza simples, até a mais complexa, que é a limpeza química, que ela tem que ser executada por pessoas capacitadas e treinadas, porque
já fala químico não é à toa, né? Ela manuseia produtos químicos. E esse produto ele pode desde ferir sua pele, né, cair nos seus olhos, você ter que ir para o hospital. Então, a pessoa que vai prestar esse serviço para você, você vai reparar que ele vai prestar da melhor forma possível. Tá? Mas... Então, vocês que estão nos acompanhando aqui, quer colocar um ar-condicionado? Que AIS coloca? Tranquilo. Fala pra gente qual que é o seu Instagram. QAICE, refrigeração e elétrica. É isso, QAICE refrigeração elétrica. Aí, pessoal, tá aqui embaixo no link. Clica aí, entra lá, segue o Fernando lá, chama ele lá, pede ele para poder te atender, colocar um ar-condicionado, tanto quente quanto frio, pode? Tanto quente quanto aí, frio. Aí, gente, no friozinho que nós estamos aqui agora, top. Um ar-condicionadinho top, com controle na mão. Controle na mão e comissionamento, tá? Olha só, gente, que interessante e ótimo e bom isso aí. Isso, exatamente. Fernando, deixa eu te fazer para você a última pergunta, e eu gosto dessa pergunta, e deixa eu te explicar por quê. Porque, como a gente falamos aqui, nós colocamos aqui juntos, empreender é solucionar problemas, é resolver problemas de outras pessoas. E eu acredito muito que todo empreendedor ele passa por desafios. Só que todo desafio qualifica ele para um nível maior. E como eu coloquei para você aqui, se você quer escalar, se você quer continuar crescendo, é necessário aumentar a sua capacidade intelectual. Exato. Ou seja, aprende mais, estuda, como o Fernando colocou, não fica perdendo tempo com vídeo que não vai te trazer nada de benéfico, que vai fazer que você cresça intelectualmente. Mas quer crescer, quer desenvolver, quer ter um negócio que cada vez mais é escalável? Então aprenda, faça network, aprenda a ler conteúdos que de fato vai agregar no seu negócio. Então, como eu coloquei aqui, Fernando, de fato, todo empreendedor ele passa por diversos desafios. Só que cada desafio qualifica ele para um nível maior. Exatamente. Pergunto você, nessa sua trajetória, nessas experiências, nesses desafios que você passou, que conselho que você dá para um empreendedor que está nos assistindo agora, a pessoa que também vai começar a empreender, mas tem dúvida, tem medo de não dar certo, tem medo de tentar, tem medo do que as pessoas vão dizer. Que conselho você dá para essas pessoas que vão começar a empreender? Que conselho você dá para elas para começar e para dar sequência? É uma pergunta que eu me pergunto todos os dias que eu me levanto, né? O porquê de empreender, o porquê correr tantos riscos. E você tem que entender e saber o porquê você está empreendendo. Porque senão não adianta você querer empreender se você não tem um objetivo claro. Você tem que traçar um objetivo claro na sua mente, trazer ele para o papel e falar, olha, esse é o resultado que eu quero alcançar. Uma dica para quem está começando a empreender e assim, eu gosto de fazer minha leitura, né? Eu começo ali, meu dia começa 4 horas da manhã e termina 10 horas da noite. Eu gosto de ler o livro chamado Quem Pensa e Enriquece, de Napoleão Hill. Então é um livro muito bom, é como se fosse uma bíblia, né, para o empreendedor, né? Muito bom. Isso aí eu aprendi com um mentor meu, né? Eu tenho um mentor, ele é um cara fora de série, extraordinário. Depois eu vou passar para vocês quem ele é. Mas é uma pessoa que eu venho aprendendo muito com ele. E eu vejo que quando você fala de conselho, eu aconselho você ter um líder espiritual, eu aconselho você ter um líder empresarial que vai te ajudar ali na sua trajetória, né? E você ter referências boas de pessoas que você de fato quer seguir, né? Porque tem pessoas que vendem várias ilusões para você, te oferece muita coisa e quando você vai ver não é nada aquilo que eles estão ofertando, né? Então eu acho que é isso. O conselho que eu deixo aqui hoje é: estudem, tenham coragem, não vai ser fácil,
Não vai ser fácil mesmo. Vai exigir de você suor, sangue e lágrimas. Lágrimas, né, nós não citou, mas lágrimas de tristeza e lágrimas também de felicidade, cara. Porque é ruim quando acontece uma coisa ruim, não é? Mas dentro daquela coisa ruim, você consegue tirar algum aprendizado bom dela? Coisa ruim traz aprendizado. E as coisas alegres? Todo mundo quer viver rindo, né, irmão? Então, às vezes vai acontecer algo na sua vida, coisa simples. Às vezes você recebe uma ligação. E ali você está esperando uma ligação, você está esperando um sinal enviado por Deus e você recebe aquela ligação. E você automaticamente você começa a ter uma euforia dentro de você e você começa a rir do nada. Sozinho, né? Sozinho. E às vezes um momento antes você estava ali chorando e pensando, cara, eu estou passando por isso, por que eu estou passando por isso? E as coisas estão indo, né, por um caminho e agora está indo para o outro. E aí, lá, né, voltando lá naquele motel, né, que ali, resumindo, na quarta-feira a gente conseguiu ir lá, conseguimos conversar com a cliente e automaticamente quando nós conversamos com a cliente, ela já sentiu confiança na nossa empresa e já falou assim, não, pode levar os equipamentos. Não pode levar os equipamentos e olhar o que precisa ser feito e já realizar o serviço para nós. E isso é o quê? O que transmite esse posicionamento dela para você? A confiança. Ela não tinha perdido lá atrás? Mas quem que trouxe essa confiança de novo para essa pessoa? Quem que reacendeu essa confiança? Vocês. Nós, por quê? Por causa da nossa postura, por causa do nosso posicionamento, por causa do que nós entregamos de valores para as pessoas que elas buscam hoje. E aí, na hora que ela assustou que não, eu falei assim, falei o nome dela, não pode falar. Eu falei assim, aqui, nós estamos levando seus equipamentos. Ela, uai, Fernando, já ficou pronto? Eu falei, já está pronto. Antes disso, eu havia enviado a proposta para ela, de X valor, tudo detalhado, o problema que foi encontrado, tudo certinho, com fotos, com dados. E falei assim, estamos levando seus equipamentos hoje para instalar para você. Ela falou assim, Fernando, mas eu nem passei a proposta pro diretor ainda. Eu falei assim, não, isso aí depois a gente resolve. Mas o meu objetivo aqui hoje é entregar esses equipamentos funcionando para que você, no final de semana, você tenha uma rentabilidade dessas suítes. O que eu estava preocupado naquele momento? Eu não estava preocupado em trazer aquele recurso para a Linda Quiais. Eu estava preocupado em entregar algo para ela que ela estaria preocupada no final de semana, com aqueles quartos ali sem funcionar. Você já resolveu o problema dela? Resolvi o problema dela. E ela não acreditou. E com isso, o tempo que nós estávamos falando, quem que chega lá na empresa? Um dos donos. Ele falou assim, mas já está pronto? Eu falei, já, e nós já vamos começar a instalação deles. E nesse dia, eu fui para conversar com ela. Fui juntamente com a minha equipe. E aí eu já tinha marcado uma outra reunião com a outra cliente e falei, eu vou aproveitar e vou passar lá com vocês. Enquanto isso, vocês vão fazendo o serviço e depois eu saio de lá e vou para outra reunião. Aí eu cheguei e encontrei com ela. No que eu estava conversando com ela, quem chegou o dono. Ele não acreditou que a gente já tinha resolvido o problema dos ar-condicionado dele com um curto prazo e que no final de semana aqueles quartos já ia trazer uma renda para o motel dele. É uma suíte onde tem banheiro, tem uma hidro lá e tal. Então, as pessoas buscam esse tipo de quarto finais de semana, né? Ele falou assim, nossa, eu não acredito. Vamos lá tomar um café? Eu sentei. Já fez um network. Já fiz um network com ele. Quer dizer, a reunião que eu estava tanto buscando, ela só veio através da atitude que eu tive. A prospecção. A prospecção que eu tive ali no momento. E a atitude que eu tive em falar, vamos resolver a situação dela. Nós pegamos o equipamento na quarta, na quinta-feira, né, meu pessoal já fez
a manutenção dela, o Ítalo e o Guilherme, são 2 funcionários meus fora de série, os caras extraordinários. Já fez a manutenção do equipamento, já limpou o equipamento todo, higienizou e já levamos embalado para ela. E aí na hora que chegou lá, na hora que colocou, pôs tudo para funcionar, aquele cheiro agradável. Ela falou assim, cheirou o corredor todo. Cheirou o corredor todo. E isso é algo que ela não tinha há muito tempo. Você trouxe de volta para eles. Exatamente. E aí eu fiz um estudo, eu conversando com o dono ali da rede motel, e na hora da nossa conversa ele falou que estavam tendo um consumo excessivo de energia. Na hora que ele falou isso, eu já peguei, né? Então assim, por que a gente tem que ter ouvidos atentos? Porque o cliente ele vai trazer as dores dele para você, então você tem que estar atento. Porque numa dessa aí que você vai elaborar um estudo técnico, você vai trazer para ele o que ele está consumindo de energia, o porquê o consumo dele está tão alto. E aí a pergunta que eu fiz para ele foi, todos os seus equipamentos hoje são inverter? Ele falou assim, não. Você tem um mapeamento dos seus equipamentos hoje? Ele falou, não. Você tem uma planilha hoje dos seus equipamentos? Ele falou, não. Aí eu perguntei para mim mesmo, poxa, quem que estava cuidando desses ar-condicionados dele? Quem que estava fazendo esse rastreio para ele? Quantas vezes que esses ar-condicionados foi manuído, né, vamos dizer assim? Porque quando você chega ali no motel, você vai ligar o ar-condicionado, e aí ele não gela, vai gerar o quê? Reclamação, insatisfação. Você vai pedir o quê? Às vezes você está no momento íntimo, você vai querer fazer o quê? Mudar de quarto. E ali é algo que você estava buscando prazer, vai trazer o que para você naquele momento? E consequentemente também perca de cliente para ele, né? Exatamente. Perca de cliente, porque a pessoa não vai lá mais. Exatamente. E aí eu cheguei em casa, eu tive no outro dia, eu já preparei todo um estudo técnico para ele, falando do consumo do ar-condicionado tradicional, para o consumo do inverter, e trouxe um cálculo para ele. Falei assim, olha, resumindo, você está gastando hoje aqui na sua rede de motel R$16 mil anual. Eu fiz a comparação de 10 equipamentos, inverter e 10 on-off. Eu não peguei tudo que ele tinha. Ele tem 5 motéis. Eu coloquei só 20. Imagina o custo anual desses equipamentos. O prejuízo que não está trazendo para ele. Então a gente está falando assim de 120 mil reais para lá, só de consumo excessivo de energia, por falta de manutenção na forma adequada do equipamento. Nossa. É muito dinheiro, né? Demais, né? E aí ele vai investir esse dinheiro na onde? Ar-condicionado. Maquiagem. É isso aí. É isso aí. Uma boa prospecção traz resultados reais, né? Ué. E assim é a vida É que isso aí. Bora pra cima, continuar crescendo e desenvolvendo. Pessoal, nós estamos chegando ao fim. Fernando, cara, que bom. Fico Valeu feliz. mesmo, valeu você compartilhar aí a sua experiência, o seu know-how, a expertise que você adquiriu através da sua trajetória na sua empresa. E do fundo do nosso coração eu quero desejar para você, para sua empresa, para sua família, muita paz, saúde e prosperidade. Amém. E que de cada vez mais você de fato venha continuar colocando isso em prática, prospectando. E, óbvio, desejo a você que em breve você tenha filial em Contagem, em BH, esteja em Betim e vai crescer cada vez mais. Porque eu entendo e entendi a partir de todo o posicionamento que você colocou, que o primeiro ponto que é primazia na sua empresa, eu percebi aqui que você colocou pessoas. Eu vou usar uma fala do Bruno Avelar. O Bruno fala aqui o seguinte: quando Jesus veio na Terra, Jesus não veio falar de carro, Jesus não veio falar de mansões e nem veio falar de dinheiro, ele veio tratar de pessoas. Exato. E desde o início você tem colocado pra gente que a sua intenção em abrir empresa, a sua intenção em começar a empreender foi resolver pessoa, conectar pessoa, fazer com que a pessoa se sinta bem, abraçada e bem recepcionada na sua empresa. Então, meu irmão, desejo a você que você decole e cresça cada vez mais. Valeu, obrigado. Obrigadão mesmo, tá bom? Sucesso para você, para os seus negócios. Para vocês também. E deixo você com a liberdade de dar a sua
seu posicionamento, as suas considerações finais. Fico muito feliz, né, de estar participando hoje desse podcast. É algo que eu não imaginava, né, que estaria aqui hoje nesse momento. Mas Deus, ele tem um propósito na vida de todos nós. E a partir do momento que a gente dedica a fazer algo, que a gente faz de coração, a gente procura fazer da forma bem feita, Deus, ele nos capacita e nos leva a lugares que nós não imaginamos aí, né? E eu tenho para mim que cada porta que ele abre é uma oportunidade nova. E através desse podcast, outras oportunidades podem surgir. Então, se a gente encarar a vida hoje com... Talvez você esteja resolvendo um problema hoje para o seu cliente, que você fala, pô, por que eu estou aqui hoje? Não, que B.O. que eu peguei. Mas se você encarar aquilo e falar, olha, pô, Deus me colocou aqui por um objetivo, por um propósito. E a gente pega muito problema, cara, mas é muito mesmo, sabe? Quem pode afirmar isso é o meu colaborador Ítalo, né? Ele que o diga. Desde problemas com pessoas, a gente chega na casa das pessoas, a gente vê que ali tem algo ali que não está indo bem. E às vezes a gente chega ali sorrindo, dando um bom dia para a pessoa, né? E falando de Deus para a pessoa, a pessoa já abre aquele sorriso e nos abraça. E tem engraçado que essa casa que nós fomos, uma das crianças lá nessa casa falou assim, ela chorou, ela falou, não vai embora não, fica com nós e tal. Por quê? A gente conseguiu levar para eles algo que talvez ali naquele momento não estava tendo, sabe? Aquela conexão, aquela tensão, né, de fato. E ele conseguiu entregar aquilo para aquela criança e a criança ficou encantada com ele. E isso é importante, sabe? E, cara, falar que Deus, ele é tremendo. E às vezes Deus, ele nos tira de certos lugares porque ele quer levar nós a lugares maiores, lugares que a gente vai aprender sobre o que é ter uma vida debaixo da proteção divina dele. E às vezes a gente anda tão disperso e desconectado dele, que ele fala assim, olha, chegou a hora de eu tirar ele daí. Eu vou tirar ele daí porque senão está fazendo bem para ele. E onde eu saí, né, de onde eu saí, eu tinha um salário muito bom, eu tinha pessoas que gostavam muito de mim, né, e tem até um primo seu que trabalhava comigo, Felício. Quando eu falei com ele, a gente trocando ideia ali na academia, e eu falei com ele sobre a minha saída, né? Foi uma das primeiras pessoas que eu conversei sobre a minha saída, para dedicar a minha empresa, né? Ele me apoiou e a gente trocando ideia ali também. E eu falando com ele do potencial dele também, que, né, assim como ele também iria sair, iria começar seu negócio. Eu já tinha começado, mas eu não estava dando a devida atenção para o meu negócio. A partir do momento que eu saí de lá, eu vi que as coisas elas começaram a mudar. Mas mudar com dores, coisas que você falou, que a gente quando está empreendendo, a gente vai apreendendo. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, empreender é aprender. Eu trago isso comigo, que a gente aprende um dia após o outro, a gente aprende coisa nova. Opa, peraí, eu estou escrevendo aqui meu POP, né? Meu procedimento aqui da minha empresa. Isso aqui não foi legal? Peraí, deixa eu corrigir. Isso aqui aconteceu diferente, deixa eu colocar aqui. Isso aqui não pode acontecer, deixa eu colocar aqui. E trazer de forma clara para as pessoas que trabalham com você. Né? E ter ali dentro da sua empresa ali, algo já desenhado, né? Os processos, o planejamento, forma de atender, o atendimento, a logística, o marketing. Então, hoje, a QICE, ela não estaria aqui se não fosse por causa da equipe dela. Então, toda empresa, ela cresce através do momento que ela tem uma equipe focada em entregar o resultado que, né, um CEO espera, né, ali o resultado. Hoje o nosso faturamento é bom, mas pode ficar melhor. Vai melhorar a partir do momento que a gente conseguir conquistar novos corações por aí afora.
Então você que está precisando de um atendimento, depois disso tudo que nós falamos aqui, conversamos, você vai ver que não é fake news. É isso aí, é real, é real. É real. É maravilha. isso. Irmãozão, sucesso. Desejamos a você muita paz, saúde, prosperidade e que você continue avançando nos próximos níveis, né? Mais uma vez te agradeço. Obrigado. E vai ter aqui, gente, no link aqui, as diretrizes direcionando lá para as redes sociais do Fernando. Entra lá e chama o homem. O homem colocou aqui para a gente posicionamentos que de fato é muito relevante na vida do empreendedor. E você que está nos acompanhando aqui, quer o passo a passo para começar a empreender do zero? Então, clica aqui embaixo que você vai ser direcionado para um canal, para um ponto específico, aonde de fato você terá esse acesso por menos de um cafezinho, por mês isso. Você irá ter um passo a passo como empreender do zero. Todos os passos. E se seguido, é impossível, Fernando, não ter resultado. Então, nós ficamos por aqui com esse episódio Conectando Empreendedores. Um abraço, gente. Até a próxima.